Agora ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, meus queridos. Que maravilha! A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe nesse dia maravilhoso, quarta-feira. Então hoje vamos falar de um tema, Ferraz, de grande relevância. A medicina eu amo minha especialidade porque ela me traz a conexão com a essência do ser humano, a espiritualidade. E hoje nós iremos falar sobre justamente isso, a espiritualidade. Então hoje eu vou convidar você a fazer uma conexão genuína com a sua essência, uma viagem rumo à sua espiritualidade, né? É um olhar das suas dores, as suas mágoas, a questão do não perdão. Hoje iremos fazer uma viagem no tempo. Hoje iremos trazer a essência do ser humano. Hoje iremos fazer essa viagem que traz a você o porquê não perdão. Mesmo aquelas pessoas que de alguma forma estão sofrendo, hoje a gente vai conseguir conversar, hoje a gente vai conseguir falar. Porque, doutor, por que esse tema? O senhor traz esse tema hoje? Porque hoje, na cardiologia, agora teve o congresso da SOCESP, a sala de apresentação dos temas mais visitada foi essa, a espiritualidade na medicina. Tem uma frase de Louis Pasteur que ele diz o seguinte: a pouca ciência te afasta de Deus. A muita ciência, você tem a certeza que Deus existe. Há muito tempo, né, o Louis Pasteur falava dos micro-organismos. E ele era ridicularizado, ele era considerado um louco. Então as pessoas diziam, isso é um louco, isso não existe. E hoje nós temos antibióticos, hoje nós temos exames, antibiograma, hoje nós temos tudo que é necessário para combater os micro-organismos. Ou seja, a pouca ciência te afasta de Deus. Há muita ciência, você tem a certeza de que Deus existe. Bom dia! Então vamos lá. Hoje iremos falar a respeito de espiritualidade e doenças cardiovasculares. Doutor, por que esse tema? Porque hoje os estudos cada vez mais vêm trazendo evidências de que o ser humano que tem o sofrimento, o ser humano que traz com ele sentimentos tóxicos, hoje eu vou falar de dois especificamente. Esses dois sentimentos tóxicos estão relacionados a ressentimentos, principalmente a raiva e o não perdão, e eles estão associados às doenças cardiovasculares. Hoje, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem uma diretriz. Quando a gente fala diretriz, são segmentos de estudos a respeito de doença cardíaca e a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, existe uma diferença entre espiritualidade e religião, tá? Religião é doutrina. Espiritualidade é a conexão com Deus, você, as pessoas que estão ao seu redor e o meio que você vive. Isso é espiritualidade. Então, a necessidade de você hoje entender por que tanto sofrimento na sua vida lhe traz tanta doença. Existe, em 2020, foi criado, não é que é criado, né? Mas foi estudado algo que a gente chama de enfermidade moral. A enfermidade moral é o seguinte: é aquele indivíduo que tem todos os exames laboratoriais, todos os exames clínicos dele estão normais. Porém, ele diz, eu não estou bem. Isso a gente chama de enfermidade moral. E isso tem a ver com a questão da espiritualidade. Existe o ser humano, ele é um ser humano pronto, ele nasce pronto. E os sentimentos dele vêm junto. Então, o ser humano ele é dotado de 3 esferas. A esfera espiritual, a alma e o corpo. As doenças, elas acontecem no âmbito da alma e são manifestadas no corpo. Então,
Então, quando você tem um problema de ordem espiritual, que hoje isso é questionado, hoje a gente conversa isso hoje no consultório. É muito comum eu perguntar ao paciente, existe algum sofrimento espiritual da sua parte? Para que você possa ter entendimento e clareza do que você está acontecendo. Então, os pacientes estão clamando aos médicos que abordem na vida deles. Abordem, doutor, como eu posso melhorar a minha vida? O que é que está acontecendo comigo? Por que tanta doença? Então, é necessário a gente ter essa abordagem. Quando você fala de espírito, você fala da parte espiritual do ser humano, você está tocando na alma dele e aquilo vai ser manifestado no corpo. Então, hoje iremos fazer essa viagem, essa conexão genuína com a sua essência. Hoje iremos trazer tanta tranquilidade, tá? Hoje iremos falar sobre por que isso, doutor? O que é que tem a ver o médico tá falando disso, né? Então, até 1970, as pesquisas sobre espiritualidade era restrita apenas às entidades religiosas. Então, era as ciências humanas e a religião. Então, esse espaço veio trazer, isso deixava o médico de fora, e isso fazia com que as pessoas tivessem a consciência de que o médico é frio, existe uma frieza do médico. Então, cada vez mais, os pacientes estão buscando no médico a necessidade que ele fale um pouco, não apenas dos níveis de glicemia, não apenas nos níveis de pressão arterial, mas que fale um pouco sobre a questão dos malefícios de tantos sentimentos tóxicos que o ser humano traz no seu dia a dia. A especialidade da cardiologia, ela traz essa conexão com o ser humano. Existe uma coisa no corpo humano que a gente chama de energia eletromagnética. O que é isso, doutor? O cérebro do humano, ele tem uma energia. E a parte magnética está no coração. Então eu digo sempre que o coração, ele é o senhor dos nossos olhos e escravo do nosso cérebro. A partir do que você pensa, o seu coração traduz. Traduz mágoa, ressentimento, sofrimento. Então, quantas pessoas hoje sofrem com o que se é dito como gastrite nervosa, que desde isso nada mais é do que um sofrimento humano que ele vem passando, porque o estômago, ele é um órgão de digestão. Então, ele digere alimento e digere sentimento. Então, se você está com aquele troço engasgado, e você não sabe como fazer, o que fazer com aquilo gera para você ressentimento. E esse ressentimento traz você angústia, traz você sentimento de tristeza. Isso traz você ficar doente. Então, porém, a medicina tem evoluído muito. E uma das partes da medicina que tem mais evoluído é justamente aí. A pouca ciência te afasta de Deus. E a muita ciência lhe traz a certeza de que Deus existe. E a medicina está indo para aí, porque nós estamos acompanhando pacientes crônicos, pacientes que estão na questão da finitude da vida. São pacientes que nós chamamos de cuidados paliativos. E esses pacientes, eles necessitam, não é de diagnóstico, eles necessitam de conforto. E o médico, ele na sua essência, ele trabalha com tudo. A essência do médico, ele vai desde um diagnóstico a um tratamento, até mesmo no conforto espiritual. Isso está melhorando cada vez mais. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos na questão de que é a forma de como o indivíduo busca a expressão dele, o sentido da vida. É a conectividade dele consigo, com Deus, com os outros e com o ambiente. E ela independe da religião, né? A religiosidade é uma doutrina, tá? A religiosidade é uma doutrina. E hoje, essa questão da separação de espiritualidade
e religião, ela traz mudanças sociológicas, né, do nosso tempo. Isso está acontecendo no nosso tempo. Então, assim, instituições religiosas, por muito tempo, elas se mantiveram na hegemonia, nos cuidados da espiritualidade. Porém, hoje, isso está democratizado e o médico, hoje, ele tem a capacidade de estar ajudando também o indivíduo nessa questão. Então, hoje, a cardiologia traz diretrizes, olha que legal, você ter diretrizes de como tratar e como melhorar a condição de vida do ser humano. Então, hoje, pessoas que cuidam da questão da espiritualidade, que cuidam da espiritualidade, as pessoas que... Hoje, isso é fato, tá, gente? Indivíduos que apresentam um nível de espiritualidade elevados, eles são menos vulneráveis à depressão, ao estresse, à ansiedade, e estão dispostos à prática de exercícios físicos, e eles têm a capacidade de manter pressão e níveis de colesterol a níveis aceitáveis. Olha que legal. Então, o indivíduo que tem uma espiritualidade elevada, o indivíduo que tem a conexão com Deus, com ele, com o meio e com os outros, ele consegue controlar pressão arterial, estresse, nível de colesterol e conseguir ter prática de atividade física e melhoramento da condição de vida. Então, é nesse cenário que nós estamos cada vez mais buscando. Então, existem dois sentimentos. Se você me pergunta, doutor, quais sentimentos tóxicos mais contaminam o ser humano? Dois: o sentimento de raiva e o sentimento de não perdão. O sentimento de raiva, ele é dado por um quadro de... você tem... Por que é que o indivíduo desenvolve raiva? Então, a raiva, ele é um sentimento que mais adoece o ser humano. Ele é um sentimento que é um estado de fúria por uma situação de aborrecimento ou rejeição. Isso desenvolve a raiva. Então, a raiva, ela traz um sentimento tóxico. Esse sentimento tóxico já foi estudado, foi feito um estudo muito bonito, falando justamente de que jovens foram acompanhados a partir dos 18 anos, e esses jovens que desenvolviam processos de raiva por conta de aborrecimento ou de rejeição, eles apresentavam um quadro de depósito de cálcio nas artérias do coração. Existe um exame hoje na cardiologia chamado de angiocoronariografia com score de cálcio. O score de cálcio é avaliado para ver o nível de comprometimento das artérias. E isso foi visto que indivíduos que desenvolvem raiva, ele desenvolve um aumento da rigidez das artérias, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca. E isso leva o paciente ao adoecimento. Então, a raiva nada mais é do que a fúria, nada mais é do que a não aceitação de um processo de rejeição. E quando a gente fala de rejeição, é quando você dá o direito ao outro sobre o domínio da sua vida por medo de ser substituído. Isso é rejeição, tá? Então, falando de raiva, quando essa expressão é excessivo, isso leva um significado que é a má gestão do seu emocional. Eu falo sempre o seguinte: o indivíduo, para ele ter o autocontrole sobre sua vida, você precisa de 3 coisas. 1, você precisa dominar os seus pensamentos. 2, você precisa dominar as suas emoções. E 3, você precisa dominar o seu comportamento. Então, se você consegue dominar pensamento, emoção e comportamento, você consegue controlar a sua vida. E aí vem a questão, que é o seguinte: a raiva nada mais é do que um sentimento de emoção. A raiva é um sentimento natural. O problema é o seguinte: a raiva você pode canalizar ela para ser um motor, a ignição para mudar a sua vida, ou você pode descontrolar, desgovernar e causar uma autodestruição. Eu lembro que uma das ações de raiva que eu já tive, que raiva é um sentimento natural, tá?
E isso virou ignição para a minha vida, um combustível. Então, quando eu morava no interior, eu vim embora para Salvador, então existia aquilo que dizia o seguinte: Tabaréu da roça. Aquilo me gerava raiva, porque me gerava rejeição. Só que aquilo virava um combustível para eu virar uma máquina. Então, aquilo era como se fosse assim uma explosão dentro de mim para eu estudar mais. Eu canalizava a raiva ao meu favor. Eu trazia ela como um fator, um combustível de que eu ia vencer. Só que se eu poderia mudar e dizer assim: olha, eu não vou mais para a escola porque estão me chamando de tabaréu da roça. E que usa chamado de homofobia hoje, né? Tem um termo que eles usam, não? Que é... Homofobia não? Não, homofobia é para homossexual. Eles usam hoje um termo que é... Pô, rapaz, esqueci agora a verdade. Tem um termo que específico que eles usam. Então, assim, você pode canalizar raiva para onde você quiser. Você pode canalizar raiva para um motor de ignição para mudar a vida. Preconceito, né? Preconceito, é. Você pode canalizar ela para mudar a vida, ou você pode canalizar ela para você ficar amargurado, triste, e não vai mudar nada, e você só vai criar ressentimento. Então, nunca acumule raiva. Quando você acumula raiva, você deixa de armazenar memórias felizes. Memórias felizes faz com que você tenha dias mais felizes. Porém, se você acumula raiva, você vai ter dias de frieza absoluta, solidão, tristeza. E isso não faz você avançar na vida. Então, nunca acumule raiva. Essa explosão quando o indivíduo acumula raiva, é uma explosão sem precedentes. Veja que tem indivíduos que eles são calados, quietos, mas no momento que ele explode, as pessoas dizem: o que é que aconteceu? Foi o que houve com fulano? Ele se torna irreconhecível. Então, não acumule raiva. Canalize ela para alguma situação. No caso, eu peço a você que canalize ela para mudança de vida. Lembra que eu falei? Quando eu morava em Salvador, era chamado de tabaréu. E esse tabaréu hoje é médico. Eu canalizei para o meu sucesso. Você pode canalizar para a sua derrota. Quantas brigas de trânsito acontecem que o sujeito brigou, criou um sentimento de raiva, e lá ele puxou uma arma, matou um ser humano e depois ele foi para a cadeia. Então, a raiva é um sentimento, é uma explosão de sentimento. Ela é natural do ser humano, porém você precisa saber canalizar. É aí onde entra o emocional. Quando você é forte espiritualmente, você consegue ter um emocional forte. Isso traz você clareza, traz você paciência. É aquela velha coisa: de um limão você vai fazer uma limonada e não chupar e ficar com a cara amarga. Então saiba canalizar esses sentimentos. E nunca acumule raiva. Então, se você tem uma raiva de uma pessoa, de uma situação, procure entender o porquê que aquilo está acontecendo. Traga para você sentimentos bons. Procure ver o que é que você pode fazer daquilo algo muito melhor. E assim, as pessoas não vão me ver mais assim. Vão me ver como outra pessoa. Lembra disso. Você canaliza como você quiser. O outro sentimento tóxico é o não perdão. O não perdoar. O não perdoar é indicativo de que você vai ter uma doença cardíaca. Tem uma máxima que diz o seguinte: por que no coração não se desenvolve câncer? Porque ele recebe e joga o sangue. Ele recebe e joga o sangue. Ele nunca recebe e acumula. O ser humano que acumula sentimentos tóxicos, ele é um ser humano que tende a ter adoecimento. Mulheres com câncer de mama, há 2 anos antes do diagnóstico, elas tiveram um processo de ressentimento muito forte. Isso é fato. Quando nós trabalhamos a inteligência emocional, você trabalha a questão de merecimento.
E lá você tem que entender que você é merecedor do que há de melhor na vida. O melhor está para você. Você só precisa acessar. Tem pessoas que são tomadas pela raiva, o ódio, e tentam descontar. Eu vou descontar. Fulano agora vai ver. E aquilo vai gerar em você um sentimento muito ruim. Porque você vai descarregar adrenalina. Quantas pessoas chegaram infartados no meu consultório, nos meus plantões, porque tiveram um aborrecimento, um descontento familiar com um filho, um familiar. A raiva foi tomada, aumentou a adrenalina, a frequência cardíaca, a pressão arterial e infartou. O não perdão também. Existe o estudo que foi feito que entre indivíduos que infartados e os não infartados. E foi visto que os que infartaram foram pessoas que têm dificuldade em dar o perdão. E essas pessoas infartaram. Meu pai agora passou por um processo de adoecimento. E incrível como a melhora dele foi rápida. Por quê? Um ser humano bom. E isso você observa, a melhora do indivíduo é dado pela qualidade que ele tem na conexão com ele. Alegria, tudo. E isso faz com que você tenha, adquira cada vez mais a capacidade de autocura, que nós chamamos. Autocura, a palavra, autocura. É a capacidade que você tem de se curar, é a capacidade que você tem de melhorar a condição de vida com esse sentimento. Autocura. E aí vem a questão de que o perdão, as pessoas dizem, doutor, perdoar. Guarda isso, essa frase. O perdão, ele não muda o passado, mas ele expande o seu futuro. Guarda isso aí. O perdão não muda o passado, mas ele tem a capacidade de expandir o seu futuro. Se você tem a capacidade de perdoar, você tem a capacidade de mostrar que você é um ser elevado. Você não vai sofrer, como muitas pessoas acham, né? Ah, se eu der o perdão, minha vida vai. Então, assim, os caminhos para você buscar sua felicidade é, primeira coisa, perdoar. O perdão. O perdão é a chave mais fácil que você tem de adquirir um passo a mais na vida. Então, assim, a conexão do ser humano com a espiritualidade, ela pode trazer tanto coisa, principalmente, por exemplo, redução de sintomas. Quantas pessoas não sentem dor? Eu falei agora meu pai. Meu pai teve uma recuperação muito fantástica por conta da questão espiritual. Ele trabalha muito isso. Então, essa questão trouxe ele a redução dos sintomas e o melhoramento da condição de vida. Isso é notório. Então, o ser humano que fica se maldizendo, né? É incrível como tem pessoas que acordam de manhã e dizem que o dia não está legal, que o dia está difícil, que vive falando em doença, olha para outro ser humano e já diz assim, fulano está doente, aquela pessoa não está com a cor boa. Então, assim, ela vive vendo doença nos outros. E ela não é capaz de agradecer a Deus pela vida que tem. Então, são seres humanos ingratos. E a ingratidão gera um sentimento ruim, gera um sentimento tóxico. Então, tenha gratidão, aprenda a agradecer. Então, assim, no sentido de o médico, como melhorar essa condição do paciente, é oferecer uma atenção, um acolhimento. Então, no meu consultório, hoje eu pergunto ao paciente, existe algum sofrimento espiritual que você queira compartilhar, que você queira trabalhar, porque assim, a cardiologia ela consegue trazer reflexões desde a infância. Eu estou buscando cada vez mais entendimento sobre isso e uma das ações que eu quero fazer, até não sei quando, mas eu vou fazer isso, é trabalhar com a parte de hipnoterapia, por conta que isso ajuda a você ter ressignificação na sua vida. Tem pessoas que trazem mágoas e amargura da vida,
só para ter o sentimento de que assim, tem raiva. É incrível. Tem pessoas que trazem a raiva como estimação e fazem questão de expor esse sentimento, não sabendo que isso é extremamente danoso para as doenças cardíacas. Isso é estudado. Eu fui dar uma busca. Foram 1.800 artigos científicos. Só nesses últimos 5 anos foram mais de 900 artigos científicos. Só agora nesses últimos 5 anos, falando justamente disso. Agora mesmo nós tivemos a pandemia. Essa pandemia trouxe tanta coisa. De bom, claro. De ruim, porque tivemos mortes. Mas de bom, porque mostrou a fragilidade do ser humano. Uma das coisas que mais trouxe nessa pandemia foi a falta de confiança do ser humano. Então veja que legal. Devido ao processo de afastamento de médicos, geralmente os médicos mais velhos, ou seja, eu digo velho na idade, eles tiveram que se afastar dos serviços. E ao se afastarem dos serviços, médicos jovens tiveram que tomar a frente. E foi notória a descoordenação e a falta de segurança desses jovens médicos. Por conta de quê? A falta de confiança. E essa falta de confiança vem de onde? Do processo de rejeição e da não aceitação de que você é capaz. E isso vem de onde? Isso vem do sentimento lá atrás, que é você não ter o autocontrole sobre sua vida, suas emoções. E aí, cada vez mais, no nosso consultório, eu tenho observado isso. Que a raiz da doença, ela tem uma origem de um sentimento, principalmente de fundo espiritual, que é manifestada, a doença é manifestada na alma, gente. A doença é manifestada na alma. Ela apresenta-se no corpo, mas é a doença da alma, manifestada no corpo. E essa doença da alma vem da questão do vazio espiritual do ser humano. Cada vez mais o ser humano tem experimentado o vazio. E o que nós estamos vendo é uma raiva excessiva, gerando atrocidades, violência. Agora, cada vez mais, por exemplo, a gente está vendo a questão do feminicídio, mulheres sendo mortas por conta de ciúme, por conta de não aceitação do término de um relacionamento. Ontem mesmo em Santo Andrópolis, o cara não aceitou o fim do relacionamento, matou a mulher, depois se matou. Sentimento de raiva, de falta de confiança, porque quem tem confiança em si mesmo não mendiga sentimento dos outros. Então, a falta de confiança leva a raiva, leva o ciúme e leva a destruição da vida. Então, o indivíduo que acumula raiva, o indivíduo que não canaliza aquilo para mudança de vida, ele fica acumulando aquele troço, parecendo uma estimação, como um animal de estimação. A raiva para ele é algo que ele diz assim, eu estou criando ela aqui para no dia que eu explodir, as pessoas saberem quem eu sou. Não faz isso. Não faz isso, você está sendo um tolo. Não faz isso. Isso está gerando em você doença, tá? E você vai ficar doente. E isso vai trazer em você só infelicidade e amargura. E você vai deixar de colecionar dias felizes por conta do problema dos outros. Vá cuidar de sua vida, que aí você vai ter melhor resultado. Ok? Canaliza. Transforma a raiva numa ignição para mudança de vida. Para você pegar um limão e fazer uma limonada. E não ficar amargurando e ficar se maldizendo da vida. Tenha gratidão a Deus. Tá? Então, cada vez mais a gente tem visto isso. Esses sentimentos que traz o ser humano a pensar. Então, aliás, uma das raízes, uma das raízes da espiritualidade se encontra na capacidade do perdão. Então, quando você tem o perdão, você cura doença, você diminui sofrimento e você cura doença. Então, assim, os benefícios do perdão, ela é mais apresentável nas doenças cardíacas. Então, o indivíduo que perdoa, ele libera aquele sentimento e ele melhora a questão de saúde. E isso é visto, isso é visível. O ser humano que tem melhor controle emocional, espiritual,
ele é um indivíduo que ele tem menos estresse, ele tem controle sobre a pressão arterial, sobre os níveis de colesterol e glicemia, e ele tem mais disposição para exercício físico. Isso é estudado, isso é confirmado. Então, o que é que eu tenho mais a falar aqui com vocês? Esse grande estudo, um estudo brasileiro que foi focado em pacientes que sofreram infarto. Nesse contexto desses pacientes que foram infartados, o resultado, eles sugerem que é o quê? O ímpeto de perdoar configura um fator de proteção para doenças cardiovasculares. A pesquisa dividiu os participantes em dois grupos, os infartados e os não infartados, que foi isso que eu falei. Entre as conclusões, vimos que aqueles que haviam infartado, infartado no passado, eles apresentavam menor disposição para perdoar. Ou seja, se você não perdoa, você vai ter um problema cardíaco. Seja lá uma pressão arterial, seja algo que possa configurar uma doença cardíaca, até mesmo um infarto. Muito cuidado. Perdão é de graça. E olha o que eu falo. Perdoar não apaga o passado, mas expande seu futuro. E melhora sua qualidade de vida a cada dia. Tá? Vamos compartilhar essa live aí, gente. Vamos mandar o aviãozinho aí para pessoas aí que estão precisando melhorar a condição espiritual. Vamos passar essa live aí, que muita gente está precisando disso. Eu estava vendo essa matéria aqui e hoje eu fui frustrado, eu estou podendo chegar para a gente ver, porque depois do Covid apareceu outro aqui, Langaia. Eu não sei o que é isso aqui. Não sei. Não vi ainda. Não vi nada ainda. Não vi nada. Vou buscar. E então, assim, nós temos essa necessidade. Então, eu quero que vocês mandem essa live aí para pessoas que precisam ver, pessoas que estão hoje sofrendo de vários problemas de saúde, principalmente doenças cardíacas, que são pessoas que retêm sentimentos tóxicos, sentimentos de raiva, por conta de problemas alheios que você não tem nada a ver com sua vida. Então, vá cuidar de sua vida e você vai melhorar cada vez mais os seus níveis de estresse, diminuir seu nível de estresse. Isso é bom demais. Então, o perdão. Então, indivíduos que têm a capacidade de perdoar, eles tendem a ter menos doenças cardíacas. Olha que legal. Como é fácil tratar. Então, uma das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia é: peça para o paciente para perdoar. Olha que legal. Não é remédio. É pedir para perdoar. Então, assim, os males de não perdoar, eles podem ser o estresse gerado por uma situação de injustiça. Isso leva a você a liberar um sentimento, porque, assim, o indivíduo, ele é preparado para empreender fuga numa situação em que ele se sente injustiçado. Ele libera um hormônio chamado adrenalina. A adrenalina aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. E daí você tem o fator que é o infarto, que é o desfecho pior na doença cardíaca, que é o infarto. Então, assim, os organismos, o indivíduo que vive no estresse, ele é um indivíduo que ele está preparado sempre para agir, agressão. Então, assim, ele tem os níveis hormonais de adrenalina dele muito alto. Então, hoje admite-se que os aspectos, olha que lindo isso, gente. Os aspectos psicossociais, entre eles, no caso, a espiritualidade, é o terceiro maior fator de risco para doenças do coração. Só perde para o parar de fumar, que é o cigarro, e o colesterol elevado. Então, parar de fumar é o primeiro. Segundo, colesterol elevado. O terceiro, agora, situações psicossociais, dentre elas, a espiritualidade do ser humano. Então, é com isso que a gente tem que melhorar. Como melhorar a condição de vida do ser humano? Como o médico, no consultório dele, pode abordar isso para o paciente? Então, já eu vou abrir as perguntas. Viu, Faz? Vai olhando aí as perguntinhas. Eu estou olhando aqui. E a mulher fez uma pergunta aqui para você aqui. Dizendo o quê? Da Aroeira, lá de Coité. Bom dia, Ferraz. Bom dia, doutor
Bom dia. Todos que estão na escuta, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre o tema de hoje, falando sobre perdão. Então, há a possibilidade da pessoa perdoar uma pessoa só 4 ou 5 vezes? Oi, José Ferraz, bom dia. Bom dia, doutor Ronei. Bom dia. A minha avó sempre dizia, meu filho, a paz interior melhora a sua espiritualidade. Então, se a pessoa quer estar bem espiritualmente, quer estar bem emocionalmente, bem de saúde, procure ter a paz interior, que é o melhor para todos. Sem dúvida. Sobre essa ouvinte que perguntou, doutor, nós somos capazes de perdoar 3, 4, 5, 6 vezes? Entenda, o perdão não é para o outro. Você não perdoa o outro, você perdoa você. O perdão vai para você, não é para o outro. Quando você libera o perdão, você desfaz daquilo. Então, lembra do que eu falei. O sentimento de raiva, quando ele é acumulado, ele deixa de armazenar situações felizes. O não perdão faz você ter angústia, rancor e ressentimento, que são sentimentos tóxicos. Esses sentimentos tóxicos faz ativar em você a liberação do hormônio chamado adrenalina, faz você sentir ódio, faz você sentir raiva, faz você sentir um sentimento de injustiça. Esse sentimento de injustiça faz você agir de agressividade. Então, a questão de você perdoar 2, 3, 4 vezes, fica tranquilo. O perdão não é para o outro, é para você. Vamos lá, perguntas? Alguma pergunta aqui no Instagram? Lúcio, me ajuda aí, você viu alguma coisa aí de alguém aqui? Meu menino estava em Salvador, mandei um bocado de pergunta para o doutor Ronei, ele não me respondeu, eu digo, é porque ele só olha o Instagram dele. Aqui alguém botou assim, Aí vai no Instagram dele, o quem doutor não Ronei perdoa dele. acumula um lixo dentro de si, sem dúvida, isso mesmo. Tem também aí, na Bíblia falando, né? Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Isso. Na Bíblia, né? E a Bíblia, a sabedoria é infinita. Então, quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7. Lembre, o perdão não é para o outro, o perdão é para você. Você tem que se perdoar. As pessoas, tem muita gente que vive na situação de que se cobra, e aí vive naquela situação do tipo, do não perdão, não perdoa nem a si mesmo. E aí você fica carregando esse lixo com você. Então, a meta da vida, se você puder guardar essa frase aí, anote isso aí. A meta da vida é viver com mais qualidade, plenitude e felicidade. E isso vai trazer a você ter um coração leve. A meta da vida é você viver saudável, em plenitude e um coração leve. Então, traz para você o que é bom. Traz para você o que é bom. Pergunte. Bom dia, Ferraz, eu professor regional. Doutor, eu faço o seguinte, eu tenho um coração muito bom, sou generoso, às vezes as pessoas me magoam, eu fico com aquela dor ali, mas é assim, eu perdoo dessa forma. Eu perdoo, mas não dou mais confiança e não deixo que a pessoa tenha mais acesso a mim, a não ser por extrema necessidade. Isso faz bem ou faz mal para a gente? Olha, o liberar o perdão é você não ter sentimento de nenhum por aquela situação. Se você mantém ainda algum sentimento ruim a respeito daquela situação, você não perdoou. Simplesmente você apenas colocou lá na caixinha de pessoas que você nunca mais vai confiar e você fica alimentando um sentimento ruim sobre aquilo. Porque toda vez que seu cérebro e seu pensamento vem àquela pessoa, vai vir um sentimento que você guardou sobre ela. Rapaz. Olá, bom dia. Bom dia. Doutor Ronei e ouvintes desse maravilhoso programa. Hoje, doutor Ronei, essas palavras que o senhor está mencionando nessa manhã de quarta-feira se identificam muito comigo. No que diz respeito a não carregar raiva, mágoas e ressentimentos dentro do meu coração. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu sou uma pessoa feliz e eu me sinto uma mulher feliz.
Porque dentro do meu coração não há espaço para carregar raiva, mágoa, ódios e nem ressentimentos. Que maravilha. Eu conheço um professor, ele é um professor, ele fez o curso de doutorado lá em Assunção, no Paraguai. Um homem muito inteligente, é professor e escritor. Mas ele, quando abre aquela boca para falar, eu tenho uma raiva, eu tenho um ódio, eu falo, misericórdia, meu amigo, pelo amor de Deus, onde é que está a tua inteligência? Onde é que está a tua sabedoria? Aí, mas você não fica velho, sabe por quê? Porque no meu interior está tudo limpo, porque dentro do meu coração não tem espaço para carregar raiva, Isso. ódio e ressentimento. Isso adoece o coração. Isso mesmo. Causa rugas de forma precocemente. Isso mesmo. Então, parabéns. Obrigado. As suas palavras, eu estou aqui analisando, parece que o senhor frequenta o centro espírita. Então, eu sou fascinada pela doutrina espírita. Aqui quem está falando é a professora Nádia. Sou ouvinte do programa de Ferraz, tanto na primeira como na segunda edição, e nas quartas-feiras, meu Deus do céu, não posso deixar de escutar os seus pronunciamentos, doutor Valnei. Paz e luz para todos nós. Obrigado. A minha doutrina, eu sou batista, eu sou cristão, mas é como eu falei, a espiritualidade independe da religião. É a conexão com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com o ambiente que você convive. Uma pergunta que fizeram aqui, doutor, por que perdoar é difícil? Rapidinho. Por que perdoar é difícil? Seria raiva ou seria ego? Entenda, a raiva, ela é uma fúria de uma rejeição. A raiva é uma fúria de rejeição. O que é rejeição? É quando você dá o direito ao outro. Rejeição é quando você dá o direito ao outro sobre sua vida, por você ter medo de ser substituído. Isso é rejeição. Lembra do que eu falei? Eu fui morar na capital, vindo da roça, do interior, Tabaréu. O sentimento que eu tinha era de rejeição, óbvio. Só que eu canalizei aquilo não como rejeição, mas sim como superação. E eu precisava superar. Se eu fosse para o lado da rejeição, eu iria manter ódio por aqueles colegas. Mas hoje eu os amo. Por quê? Foi dessa raiva que me fez quem eu sou. Porque senão não seria hoje o que eu sou. Eu ficaria guardando aquele rancor, guardando um sentimento ruim. Raiva não se armazena. Quando você armazena raiva, você deixa de armazenar dias felizes. E isso não é legal. Pergunte. Deixa eu perguntar isso aqui, tem uma pergunta Bom interessante. dia, Ferraz. É realmente verdade. A raiva, o rancor traz mal à saúde e também proíbe o coração, né? Por isso, viva bem, perdoe, ame. Eu sou um pouco leigo da Bíblia, viu, falso profeta? Você está aí só atacando o doutor Vonei, doutor Vonei é do mundo, não é desse mundo. doutor Vonei é desse mundo, você que é do outro mundo. Ele está aqui toda hora dizendo, o doutor aí entende de medicina, de corpo físico, não entende de... Ele é tirado a falso profeta lá em Tucano. Mandaram aqui para o senhor aqui. Deve ser versículo 21, eu sou leigo na Bíblia. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7, Jesus respondeu, não, te digo que até 7 mais 70 vezes 7. Bom dia, doutor Vonei. É isso aí. Então, a raiva e o não perdão são dois sentimentos de ressentimento, e esses sentimentos são tóxicos, esses sentimentos vão adoecer. Esses sentimentos, porque assim, o que é que acontece? O ser humano, ele é dotado, ele vem, os pensamentos, eles geram sentimentos, e esses sentimentos geram emoção. Então, quando você pensa em algo, e que o sentimento é de raiva, ódio, rancor, injustiça, aquilo vai gerar em você uma emoção. A emoção pode ser
agressividade, aumento da pressão arterial, frequência cardíaca, dor no peito, dor de cabeça. Isso tudo é emoção. A emoção é a manifestação no corpo. Porém, tudo passou de um pensamento. Quando você tem uma vida espiritual com Deus, os seus pensamentos mudam. Daí você consegue controlar pensamentos e dominar a emoção. Tudo na vida começa com o pensamento. Tudo. Até mesmo para você criar alguma coisa, se você criou, você fez alguma coisa, você primeiro pensou numa dificuldade e você disse, eu vou criar isso. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoções. Se você pensa feliz, você tem um sentimento bom, você vai ter uma emoção boa. Se você tem um pensamento ruim, você vai ter um sentimento ruim e uma emoção negativa. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que mudar os meus pensamentos. E como é que eu faço para mudar os meus pensamentos? Aí é onde vem a questão das raízes da vida, que é a evolução, que nós chamamos de raízes emotivas, raízes que surgiram desde o processo de infância. Então, e é muito comum nessa fase de pensamentos, na formação do pensamento, uma coisa chamada raiz das rejeições. Tem um livro muito bom, que eu recomendo quem puder ler, quem quiser ler, que é da Joyce Meyer, A Raiz da Rejeição. Lá você vai entender, identificar onde foi a raiz de sua rejeição. Lembra do que eu falei? A raiva é uma expressão de fúria por conta de um aborrecimento ou uma rejeição. Então, se você alimenta sentimento de raiva, a sua raiz está na rejeição. E aí você precisa mudar isso. Porque quando você muda seus pensamentos, você muda seu sentimento, você muda suas emoções e você passa a não ter doença. Você acredita em olho gordo, doutor Vanei? Olho gordo? Não, isso não. Rose está dizendo aqui que ela tem medo de olho gordo. É? Olho gordo é colírio. Olho gordo, minha filha, a falsidade é pior do que o olho gordo. Tem cada dia mais. Às vezes, doutor Valnei, as pessoas têm raiva por outras pessoas, por as pessoas brilharem, inveja, olho gordo, olho grosso. Deixa eu explicar o que é inveja. As pessoas sempre perguntam, doutor, o que é inveja? O invejoso não é que ele queira o que você tem. Ele quer que você fique no nível dele. É verdade. Ele não deseja estar onde você está. Ele só quer que você fique no lugar onde ele está. Entendeu? Esse é o problema da inveja. Verdade. Mas desde que você acredite nisso, isso vai acontecer. Só que você é um ser evoluído. Porque você tem um nível espiritual evoluído e diferente. Porque você tem Deus. Simples. Exatamente. Deixa eu ver aqui, menino. Ferraz, todos que nascem aqui, todas as crianças que nascem recebem um espírito, viu? É o espírito mundano. Aí o corpo anda por esse espírito. Agora quem nasce de novo, como eu, que nasce no espírito, tá vendo? Esse aqui é falso profeta. Ele acha que só ele que é salvo, que é o Pai Celestial. Bom dia, Ferraz. Bom dia, doutor Valdir. Tudo bem? Bom dia. Eu aprendi com meu pai que o perdão é a melhor coisa do mundo, né? Mas eu já faço diferente dele. Ele já desencarnou, né? Então eu sou assim. Me fez uma raiva e eu perdoo. Agora fica lá, eu fico pra cá. Se for da família, eu perdoo, mas também mantenho um pouco da distância. Não vou negar. Para mim, perdoar é o importante, mas cada um no seu canto. Porque senão torna a fazer a mesma coisa, sabe? Então é melhor você perdoar, mas deixar cada um no seu cantinho. Não sei se eu estou errado. Então não perdoou. Não perdoou. Não houve o perdão, desculpe. Se você perdoou e ficou distante, não perdoou. O perdão ele tem que limpar os seus sentimentos. Se você ainda entenda, guarda isso. A ação do perdão é melhorar seu sentimento por aquela ação ou por aquela pessoa. Se você tem um não perdão, você reteve.
e você está retendo. O não perdão, ele acumula, ele vai acumulando, é um lixo. Guarda isso, o não perdão é lixo. Se você não perdoa, você está acumulando um lixo emocional. E isso uma hora vai ser repercutido, isso uma hora vai sair. Bom dia, José Ferraz. Bom dia, doutor Valnei. Bom dia a todos os ouvintes. Tem muita gente, Ferraz, doutor Valnei, doente, gastando em farmácia, sem saber que o remédio está dentro de si mesmo. Então, o perdão, eu acho que é uma dose de remédio. Ótimo. É como aqui o ouvinte aqui colocou aqui no internauta, né? Colocou assim, ó, que você não, como ele colocou aqui, o não perdão, não perdoar é como, quem mandou isso foi a Kátia, o não perdoar é como tomar um veneno e esperar que o outro morra. Então, é necessário. O perdão, gente, o perdão é uma coisa tão simples. Se você não tem essa capacidade, é porque, infelizmente, você vai ficar doente. É muito importante, porque além de gastrite, são... Não, isso aqui. Bom dia a todos. O problema do ser humano é a falsidade que acaba com o ser humano. É isso que acaba com o ser humano. A falsidade está na cara. Concorda, doutor Valnei? Não, é isso, gente. A questão, vamos supor, quando ele falou, o problema do ser humano é a falsidade. Não se preocupe com os outros. O grande problema do ser humano, deixa eu dizer o que é o grande problema do ser humano, é a raiz da rejeição. Se você cura a sua rejeição, você passa a ter uma vida plena e tranquila. Plena e tranquila. Você não precisa. As pessoas têm medo de ser... O processo de medo da rejeição faz você paralisar, faz você parar na vida, faz você ter medo de tudo. Você não precisa ter medo de nada. Entenda uma coisa. Quando você tem isso muito claro, isso facilita muito. Isso é clareza. Você é filho de um Pai Celestial. Você não tem que estar provando nada a ninguém. Você não precisa estar se demonstrando o porquê da vida, por que você está assim. Quando as pessoas vivem presas a mostrar para os outros quem ela é, isso é porque você está tentando dizer assim, eu não sou quem eu sou, mas eu vou ser o que você deseja. Ô, pessoal, vocês quando quiserem mandar um áudio, acelera a voz, dê um pique na voz. Não fica essa voz de já morreu, não. Tá com... Bota energia. Bota energia. Como é que eu chego aqui de manhã? Bom dia, bom dia. Então você tem que dar energia na voz. É verdade. Bom dia, na minha opinião, perdoar não significa que temos que continuar convivendo com a pessoa que nos causou mal. Não, se você... O problema, gente, não é conviver, é sentimento. Sentimento. O que é sentimento? É quando você pensa. Você pensou na situação, na pessoa, e veio o sentimento ruim, é porque não perdoou. Verdade. É simples. De querer viver afastado, né? Você quer também. Bom dia, doutor Valnei. Doutor Valnei. Oi. Eu votei no político e ele não correspondeu ao meu voto. Mas eu perdoei ele. Estou com minha consciência tranquila, fiz uma limpeza geral no coração. E espero que ele, nas próximas eleições, corresponda aos votos daqueles que depositam a confiança. Diga o nome, cabra. Não, eu vou... Amigo, eu não te conheço, não sei da situação que foi. Mas eu te garanto que hoje você se encontra mais forte do que antes da eleição, quando você foi pedir ajuda a esse político. Por quê? Porque você mostrou que você é capaz. Porque você pegou o sentimento de raiva e fez você se prosperar, independente de política. É isso que eu quero que vocês entendam. A raiva que você ficou por conta que o político não agiu como você esperava, gerou em você um sentimento tão bom que fez você crescer suficiente para dizer, eu não preciso disso para viver. E hoje você sabe que você vive porque você está vivendo e já passou 2 anos, 3, 4 anos sem o que ele prometeu. E isso mostra que quanto você evoluiu. Então é isso que eu quero dizer a vocês. Peguem a raiva e canaliza ela. Viram em ignição. Um motor que você diz, isso aqui não para mais nunca, eu vou explodir.
porque eu sou muito mais do que aquilo que as outras pessoas acham que eu sou. É isso. Não canaliza a raiva como sentimento de ódio e paralisar você. Porque tem gente que paralisa na vida. Eu continuo com raiva, vou morrer de raiva. Vou guardar raiva de estimação. Todo dia eu vou lembrar daquela pessoa e vou alimentar o semente de raiva. Vão se passar os anos e você não mudou nada. Eu mesmo não tenho muita mágoa. Muita mágoa, né? Às vezes a gente tem um pouco de mágoa de alguém, mas ali vai levando, a gente vai deixando para lá. Eu fiquei magoado uma certa vez aqui, uma senhora, eu dei uma carona a ela, ela vinha da UPA da Cidade Nova. Aí ela vinha andando a pé, né? Eu conheço ela. Eu disse, você quer uma carona? Ela disse, quero. Aí deixei ela na UPA. Ela vinha da onde? Eu vim da UPA aí, fui numa geologista. Você é mesmo, né? E tem geologista aí? Tem. Quem conseguiu para você? Foi meu vereador. Aí eu disse, seu vereador deveria fazer leis, fiscalizar, legislar. Não está fazendo assistencialismo, marcar sua consulta e deixar os outros sem poder marcar, porque você está tirando o direito dos outros. Aí ela foi contar para ele, eu disse para ele, você devia ter vergonha na cara. Ele veio me ter a pergunta, eu disse a ele, porque eu não gosto desse tipo de negócio. Então, aí eu fiquei magoado com ela pra cara, mas depois o tempo foi passando, viu, doutor? Não, mas isso não gera nada, porque assim, entenda, é aquela coisa que Mesma coisa que eu discordei da Ademar essa semana aqui, meu amigo Ademar, gosto muito, um cara inteligente, mas quando eu falei com ele que hoje a cidade de Serrinha, praticamente, a pessoa Serrinha como outras cidades pequenas, vive do assistencialismo. Eu vou levar o doutor Vonei para o médico ali, vou marcar a consulta dele, ele não vai sair de casa, ele vai ficar preso a mim, que ele vai votar em mim. Aí o Ademar disse, eu disse, tem que ter assistencialismo mesmo, porque não, o povo não vai sair para o médico, não. Mas você está ensinando o povo, né, a manter a cultura. A manter a cultura errada. Né? Eu não disse nada demais, mas depois eu batendo papo com ele, você está errado. Você é um cara subinteligente, é um bacharel em direito. Agora, você manter uma cultura do assistencialismo. É verdade. Não, então, pelo amor de Deus, velho. Tem gente aí que leva pessoas no médico lá, por acaso o doutor Vonei, tem vereador que leva lá em doutor Vonei, leva em outros médicos. Aí, para ganhar o voto, não tem pelo SUS, demora, a pessoa tem condições de pagar, leva lá na CPO, doutor Vonei, cardiologista, aí pede uma nota, nome de quem? Meu nome, eu declaro imposto de renda. Isso aí é sacanagem, rapaz, essas coisas que eu não admito. Bom dia, Ferraz. Bom dia. Que Deus abençoe. Hoje, a quarta-feira, está muito bom. Que maravilha. Feliz, amei. Eu gostaria de perguntar a doutora Valmeia, me magoaram muito minha família. E eu quero sim perdoar eles, porque eu não fiz nada, eles que fizeram comigo. Entendeu? Outro. Então eu queria assim. Olha o que ela está falando. O problema não está comigo. Entenda a coisa. O problema não está comigo, por isso que eu não perdoo. O problema está nos outros. Não é assim. Não é assim. Sinto lhe dizer. Se algo lhe incomoda, o problema está em você. O problema não está nos outros. Mas foram os outros que me magoaram, mas você que criou o sentimento. Olha que profundo isso. O sentimento é criado por você. O outro lhe agrediu, mas você que criou o sentimento de raiva. Então o perdão é seu, é para você, não é para o outro, tá? Fica a minha dica. Então vamos viver com mais qualidade, plenitude. Vamos viver com coração leve. Então se desarme, busque a Deus. É Ele que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. A Ele é quem você deve o seu jugo e não aos outros. Então não fique esperando a ação dos outros. Porque fulano vai me perdoar, eu estou com sentimento de raiva. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Lembra do que eu falei. A raiva é um sentimento de fúria que está relacionado a um aborrecimento ou uma rejeição. Cure as suas rejeições e melhore o seu emocional. Tenha autocontrole sobre o seu emocional. E saiba que Deus está contigo em tudo, em todas as coisas. Ademar pegou ar.
E é a Ele que você deve a satisfação, não é a outras pessoas. Tá certo? Ele me apegou, doutor. Foi. Bom dia, só se ele entrar vai responder. Pedro Santos, grande Rony Matos, Cida Negão, demais componentes de Grupo Lá. Ferraz, novamente eu Reafirmo. não é correto, mas não existe uma necessidade do assistencialismo, porque a saúde hoje está pendente, então tem muita gente que tem pouco esclarecimento e pouca cultura para seguir um caminho sozinho para a saúde. E quando se depara, infelizmente, os hospitais hoje, a maioria deles vive um polo político, entendeu, Ferraz? Por isso que precisa que alguém indique, ou às vezes até a falta de conhecimento do especialista do sabe como ir. Então ele procura quem que é mais próximo, o político da região. Infelizmente é assim, meu nobre. Mas nós temos que acabar com esse negócio do político. Procura outra pessoa, não é só político que sabe as coisas não, não é só político que entende não. Procura outras pessoas, você mesmo, por exemplo, né? Eu, doutor Ronei, outras pessoas, só político para favorecer o político, aí, meu velho, ia arrombar, velho. Meus queridos. Bom dia, doutor Ronei, bom dia a todos. Doutor Ronei, o perdão existe sim. Agora depende a situação que o indivíduo fez com você para você perdoar. Tem situação que a gente perdoa, tem outra situação que tem pessoas que não perdoam, né? Eu não quero citar aqui quais são as coisas que as pessoas podem perdoar e aquelas que não podem perdoar. Isso é uma opinião minha, né? Bom dia e Deus abençoe. Valeu, resposta. Bom dia. Meus queridos. Perdeu daqui, peraí. Alô, Ferraz, Rasta do Recanto. Eu gostaria de parabenizar esse programa com a participação do Dr. Valnei. É nota 10. Dr. Valnei, eu não me importo com o que os outros acham de mim. Se eu sou preto, eu sou negro, o que é que tem que ele me chame de negro? Eu sou um Rastafari, tenho mais de 30 anos que não pintei o cabelo. Eu não estou nem aí se nego acha que é feio, se acha que é bonito. Muita gente levanta esse pensamento comigo, eu não importo o que os outros acham. E sou um homem feliz e realizado. Eu tive os mesmos problemas que o senhor teve lá em Salvador, morei 40 anos lá. Me chamava de caipira, de trabalho. Eu não estava nem aí para nada. Hoje eu sou um homem realizado, feliz e completo. Tudo está dentro da gente. Isso, cidadão. Adorei sua colocação, Rasta. Nós somos um ser completo em Deus. E eu quero dizer mais a você. Quando os colegas me chamavam de tabaréu da roça, eu não podia ter raiva se eles estavam corretos. Eu era da roça, eu era tabaréu. Eu só ia me incomodar se eles falassem uma coisa que eu não era. Aí sim, tudo bem. Mas se eu era aquilo tudo, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que fazer com que eu modifique minha condição de vida. Então aquilo me gerou foi uma ignição para melhoramento de condição de vida. E não acumular raiva. E a pessoa acumular raiva de tantos anos morando na capital e ouvindo aquilo todo dia. E é isso que as pessoas têm que ter. É esse sentimento de que eu pego um limão e transformo em uma limonada gostosa, gelada. E aquilo me faz saborear com o maior prazer. Então, e não guarde rancor, não guarde amargura, não guarda isso, pelo amor de Deus, a gente tem que guardar outra coisa, sentimento bom. Hoje, por exemplo, dia 10 de agosto, eu guardo um sentimento maravilhoso, que é o aniversário do meu casamento. Minha esposa maravilhosa, manda os parabéns aí para minha esposa, Pedro Santos, que ela está aqui acompanhando. Amo você demais, minha linda. Aê! Amo você demais. Sou completo na sua presença. Muito obrigado. Pronto, Rasta, você é negro. O pior foi Ciro Gomes, que pegou uma vice aí da Bahia, a mulher branca, ele disse que a mulher era negra. Tô com minha vice é negra, a mulher branca, só para ganhar o voto do negro. Ferraz, eu quero aproveitar aqui a passagem, é o seguinte. Primeiro agradecer pelo evento que nós fizemos domingo sobre o Viva Mais. O Viva Mais completou 1 ano, já temos mais de 2.000 associados, eu fico muito feliz, grato pela confiança. Estamos inovando cada vez mais, agora com o aplicativo, que já vai estar rodando recente. Esse aplicativo é sensacional, porque eu vou conseguir monitorar a saúde das pessoas em termos de glicemia, pressão arterial, peso, frequência cardíaca. É perfeito, porque a gente vai ter o nosso controle e eu vou estar sabendo quem está fora
Se não está tomando remédio, eu vou puxar a orelha. E falar sobre um sorteio. A Clínica, o Centro Médico Dr. Zé Carlos, nós estamos completando 42 anos. Olha que maravilha. E nesses 42 anos, nós iremos fazer o quê? Vamos fazer um sorteio lá com os nossos clientes JC. Então, você indo lá e aí você vai receber um cupom. Você escreve lá seu cupom, põe lá e a gente vai estar fazendo um sorteio de uma televisão 42 polegadas. Que maravilha! Tá vindo a Copa do Mundo, todo mundo vai querer assistir a isso, a Copa do Mundo em TV nova. Então, compareça lá ao JC e pegue lá o seu cupom, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe a todos, uma excelente semana, tá? E detalhe pequeno, saiba que Deus está com você em todos os momentos, tá? Beijo no coração, amo demais vocês, uma excelente semana. Falou, Ferraz, Pedro Santos. E alô também pro menino, né, rapaz? Alô, Lúcio Mário, que é o nosso cameraman, que está aqui sempre conosco, nos trazendo tanta alegria, tá? Amo vocês, muito obrigado, beijo no coração. Tchau, tchau.